Em 25 de janeiro de 1938, nascia Onodera Shotaro, que seria conhecido mundialmente depois como Ishinomori Shotaro, ou Shotaro Ishinomori, o rei do mangá. O mangaka mais importante do Japão, atrás somente do seu mentor, que foi Osamu Tezuka. Contam que o Shotaro queria escrever romances e que ele tinha uma influência muito forte da literatura de ficção científica, H.G. Wells, e TV também, Ray Bradbury. Dizem até que ele assistia 500 filmes por ano. Não sei se isso é verdade, né? Mas enfim. Então, ele tinha uma influência muito forte, tanto da literatura como do cinema. E que ele pretendia ser um escritor de romances, até que conheceu o Osamu Tezuka e resolveu dedicar-se ao mangá. Não apenas ao mangá, né? Ele se dedicaria à televisão e produziria muitas séries. Ele produziu muita coisa. Ele entrou para o Guinness como o autor com o maior número de trabalhos publicados. Ele produziu Cyborg 009, mangá 1964. Infelizmente ele não concluiu essa obra. É uma obra gigante e que flui por todos os gêneros de mangá que você imagina. Uma hora é mangá para criança, uma hora é mangá para adolescente, outra hora é mangá para menina. Kikaider e Kikaider 01, aliás, o visual do Kikaider, ou Kikaider, né? Ele foi utilizado em Metalder, uma série da qual eu pretendo falar num futuro não tão longínquo. Ele fez Machine Man, Bycrossers, e ele é o pai do Super Sentai, né? Dos heróis de 5 cores, torcidos, espremidos, desfigurados e transformados em Power Rangers aqui no Ocidente. Onde eu conto para vocês minha história com Super Sentai, com Goranger em especial, a primeira história de 1975. Nessa época eles não eram chamados de Super Sentai, apenas de Sentai. Eles seriam chamados de Super Sentai somente na terceira série, Battle Fever J, porque seria acrescentado à equipe de heróis um robô gigante que veio lá do Spider-Man japonês. Tudo isso espero que a gente consiga conversar aqui no futuro. Mas enfim, Shotaro Ishinomori era brilhante, muitos o chamam de Stan Lee japonês. Ele até antecedeu o Stan Lee naquela coisa de participações especiais nos filmes, nas séries. Era muito criativo, produzia muitas páginas em pouco tempo, e era uma fábrica de heróis e de histórias de ficção científica. Se a gente for falar sobre ele, a gente não acaba mais. Hoje eu quero começar a conversar com vocês sobre Kamen Rider, sobre a história de Shotaro Ishinomori com Kamen Rider. Primeiro, que a ideia da série, a série veio antes do mangá. A série saiu em abril e, se eu não estiver enganado, o mangá saiu em 3 de junho. Eu sei que foi em junho, não lembro exatamente a data. Era para ser uma adaptação de Skullman. Inclusive, se vocês olharem o layout do Skullman e o primeiro Rider da série de 1971, vocês vão ver que eles são muito parecidos. Só que Skullman é uma série muito pesada. É uma história pesada, é uma história muito densa. E os produtores começaram a fazer alterações na série e fizeram tantas alterações que o Shotaro Ishinomori resolveu então criar um novo personagem. Ao invés de ser o Skullman, seria o Kamen Rider. A primeira série, a de 1971, durou mais de 90 capítulos. Uma série gigantesca. Goranger também. Provavelmente são as duas maiores séries de maior duração de ambas as franquias.
Super Sentai e Kamen Rider, porque as duas se tornaram franquias. Agora, o mangá, ele tem algumas diferenças da série de TV, embora esse não seja o assunto que eu quero discutir, que eu quero conversar, mas não tem como falar sem passar por isso, porque recentemente, não tão recentemente, né, foi lançado o já datado Kamen Rider Black Sun, em que muita gente que não gosta de Tokusatsu, de repente, com unhas e dentes, estava ali defendendo o Black Sun. Black Sun não é uma porcaria total não, tá? Ele tem coisas boas, ele tem algumas coisas legais, mas ele escolheu palestrar, certo? Ele escolheu palestrar pautas políticas e aí ele se tornou chato, cansativo. E certas mudanças, porque veja bem, Black Sun, Kamen Rider Black Sun era um remake da série Kamen Rider Black. Não era um remake do mangá. Isso é importante. Também teve uma série Kamen Rider Black e um mangá Kamen Rider Black. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Era um remake da série. E ele se distanciou demais da série. Obviamente, isso já causaria desconforto. Eu já falei antes, seria muito mais legal se fosse uma sequência direta e madura, né? Adulta. Essa foi a ideia do Shotaro Ishinomori quando, nos anos 90, ele propôs a criação do Shin Kamen Rider, que não é o Kamen Rider Shin lançado recentemente, produzido pelo Hideaki Anno. Não é esse. É uma outra produção. Essa era a ideia. As crianças e jovens que viram o Kamen Rider em 71 e cresceram, agora vão ver o Shin Kamen Rider, que era uma história mais adulta, mais violenta, cheia de conspirações e tudo mais. Quando saiu o Black Sun, muita gente disse, isso aí a série é assim, e ela é politizada porque ela segue o mangá. Isso não é verdade. De jeito nenhum. Lembre-se que a série nós estamos falando de Kamen Rider Black. O Kamen Rider original, ele tinha algumas questões políticas discutidas? Sim, tinha. Mas ele fazia palestrinha? Não, ele não fazia. Primeiro vamos ver o contexto, né, os anos 70, quando o Kamen Rider foi lançado, quando o mangá foi lançado. O problema da poluição era emergente. Os efeitos radioativos da bomba atômica estavam cada vez mais evidentes na sociedade japonesa. O Japão não vivia um bom momento. Então você vê isso retratado no mangá. É um mangá muito bom, aliás. Você deve ler. Eu recomendo que você leia. Então você vê manifestações, você vê empregados em fábricas fazendo manifestações pela segurança, contra a poluição. Isso aí era o sentimento geral no Japão. Isso aqui não tem direita e esquerda, certo? Você está vivendo, ainda mais para o japonês que tem uma relação muito simbiótica com a natureza, aquilo era emergente. Você quer uma discussão muito profunda sobre isso? Muito interessante? Spectre Man trata disso de maneira fantástica, extraordinária. Aliás, Spectre Man vai ser o próximo a ser trazido para o canal Nova Gênesis para ser livre das garras dos militantes que querem dizer que ele tinha um ativismo político gigantesco que pregava até o extermínio da humanidade. Posso adiantar que isso é coisa de louco. Esses caras não veem as obras. Eles projetam ideias malucas deles nas obras. Então, assim, não tem nada a ver. Agora, então havia um certo tom político na primeira série Kamen Rider, no mangá? Havia. Vocês sabem que a gente não tá nem aí para spoiler, né? Então vou te dar um spoiler gigante, tá? O mecanismo, o computador construído pela Shocker, que é a organização que o Kamen Rider combate no mangá, e que tem o objetivo de dominar a mente, de dominar os japoneses através de vários bancos de dados, ele foi construído originalmente pelo governo japonês. Só que a Shocker se apropriou do computador e está trabalhando contra o governo. Tanto que uma das últimas cenas do mangá mostra o primeiro-ministro dizendo que não ia renunciar e todo mundo falando que todo o parlamento tinha que renunciar. Mas isso é um quadrinho. O primeiro-ministro de então, ele era conservador, ele era de direita? Era. Mas o que estava acontecendo? Então quer dizer que o Shotaro Ishinomori era um cara de esquerda?
Cara, era a época dos protestos estudantis. Nessa época o Japão apoiou, por exemplo, a guerra no Vietnã. E houveram protestos no Japão. Isso era uma coisa que naquela época, que então transcendia esquerda e direita. Esse é o tom do mangá do primeiro. O hoje chamado Ichigo, Kamen Rider Ichigo. Mas Kamen Rider Black Sun não é uma adaptação de Ichigo, é um remake da série. A série não tinha nenhum tom político, a não ser que você sabia que os Gorgon estavam infiltrados na sociedade. E o mangá, então, ele elimina qualquer tom político. Qualquer tom político. No mangá, você tem uma história totalmente diferente da série de TV, com apenas alguns pontos ligados à série de TV, e com um final mais do que aberto. Não vou falar sobre Kamen Rider Black aqui agora, vou deixar para um outro momento, porque esse não é o assunto. Só que foi preciso falar isso, porque muita gente diz, não, porque o Shotaro Shinomori era um cara de esquerda, porque o Shotaro Shinomori fez um mangá politizado. Então, como eu disse, havia algumas questões políticas muito emergentes no Japão dos anos 70, que o Shotaro Shinomori colocou ali dentro da história de Kamen Rider, e de maneira crítica, com certeza havia. Ele com certeza fez isso. Agora, isso tem alguma coisa a ver com Kamen Rider Black? Não, não tem absolutamente nada a ver, tá? Espero poder discorrer sobre isso no futuro. Mas qual é o assunto? Por que eu estou falando disso agora? O que realmente acreditava? O que esse homem, que esse grande artista realmente acreditava? O que é que ele realmente esperava? Em 1987, no lançamento do Kamen Rider Black, ele foi entrevistado, e essa entrevista nós vamos deixar na descrição do nosso vídeo. É uma entrevista curta, em que ele fala sobre a natureza, sobre a importância da natureza, por que o Kamen Rider tem uma aparência de inseto, mas no final dessa entrevista, ele fala a coisa mais importante de todas. Ele faz uma pergunta que você esperaria talvez uma criança falar. E esse é o coração de tudo que ele produziu. Essa é a alma de tudo que ele fez. Ele diz, será que existe alguém como o Kamen Rider por aí, lá fora, no mundo? E aí ele diz, eu espero que sim. Eu quero acreditar que sim. Sabe o que esse cara estava fazendo? Dizem que ele era adepto da ideia da nova era, né, das ideias nova-erenses aí de crianças índigo, crianças arco-íris. Ou seja, ele esperava o nascimento de uma nova geração, e que essa nova geração seria dotada não só de poderes extraordinários, mas de retidão de coração para mudar as coisas. E a sua intensidade para criar personagens sempre jovens, quase sempre jovens, a intensidade criativa, a chama criativa que ardia dentro dele era o desejo de encontrar, de se ver de frente com esses heróis, com esses salvadores do mundo. A alma de Shotaro Shinomori era uma alma ansiando pela redenção do mundo, ansiando pela redenção do seu país, e sabendo que essa redenção ela não estava nas estruturas calcificadas e enrijecidas do passado. Ela estava no futuro. Ela estava na sua arte. Ela estava nos corações iluminados que haveriam de nascer. Então, quando você estiver assistindo um Super Sentai, quando você estiver vendo Kamen Rider, quando você estiver lendo essa obra gigantesca do Shotaro Shinomori, pense nisso. Pense no que ele ansiava. Pense como ele pensava. E aí você vai entender o que foi que motivou aquele lápis a produzir tanto. O que é que ardeu no coração? O que realmente encheu a cabeça dele? Era ativismo político? Era blá 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 político?
Era a salvação é se a gente colocar só conservadores, nacionalistas, ou a salvação é se a gente fizer um parlamento todo progressista? Não, não era. Ele sabia muito bem que a política era um jogo de ratos. O que ele denuncia em Kamen Rider não é apenas o governo que está, porque o parlamento não era formado somente por governantes de direita. E no final é dito que o parlamento todo deveria renunciar. É assim que termina. A história termina dessa maneira. A salvação não vem pela política. A salvação não vem por essa loucura, por essa polarização, como tantos falam, que de polarização não tem nada, os dois lados são iguais. E não adianta dizer que não são. São políticos manipulando crianças e pessoas a fazer arminha ou fazer o L. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. E o Shotaro Shinomori estava me dizendo, e nos dizendo, não é aí. Não é aí. Aí não tem a salvação. Esses caras querem poder. Esses caras vão sempre fazer o que é melhor para eles. A salvação vem de santos heróis, que vão ter a chama da justiça dentro do coração deles. E que terão poder para fazer as coisas serem diferentes. Medite sobre isso. Assista dessa forma. E Shotaro Shinomori, feliz aniversário. Arigatou gozaimasu. 本当にこういう怪人がいるんだと、仮面ライダーというヒーローはね本当に存在するんだというね、そういうリアリティをね出したかったわけね。本当にリアルでね、すごい怪人がね今できてますからね。